Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bem, já estamos aqui com pessoas ao vivo, começando agora. Luciana Martins, bom dia. Lúcia Martins, seja bem-vinda. Primeira a entrar na live hoje e nós vamos falar de um assunto muito interessante e é um assunto que eu confesso para vocês que transformou a minha vida completamente. Eu vou contar um pouquinho da história. E hoje eu estava pensando o que eu poderia falar na live que realmente transformasse, uma dica que transformasse, pudesse transformar a vida de quem ouvisse a dica e colocasse em prática. E aí eu lembrei do meu pontapé inicial, quando eu decidi que eu precisava mudar, quando eu decidi que eu precisava vencer o meu medo e a minha timidez, que eu tinha um alto grau de medo, um alto grau de timidez, era extremamente tímido. Quem conheceu a minha história, quem já viu algum vídeo sobre a minha história, quem já me conhece pessoalmente, sabe que eu era extremamente tímido mesmo. Eu tinha medo de entrar no elevador, por exemplo, e me encontrar com alguém e eu não ia saber o que fazer, o que falar, que aquilo era um tormento. Quando eu me encontrava com alguém, eu torcia para que essa pessoa não puxasse assunto comigo, não conversasse comigo, porque eu não sabia o que eu ia falar, eu não sabia como me comportar. E isso me incomodava muito, porque eu tinha um grande sonho desde muito criança. Eu queria ser um monte de coisa, mas eu queria ser artista, eu queria ser palestrante. E aí eu percebi que como eu estava fazendo da forma que eu fazia, ou aliás, não fazia, né? Muitas coisas importantes que eram para fazer eu não fazia, e isso fez uma diferença enorme quando eu me dei conta disso, que eu precisava mudar, e aí a minha vida se transformou. E eu estou falando do que, gente? Eu estou falando da leitura, isso mesmo, estou falando da leitura. Então, o pessoal que está entrando agora na live, o pessoal que nos acompanha aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, eu era extremamente tímido, como eu falei, e um certo dia eu precisei fazer um discurso. Eu morava em um seminário, onde estuda para padres, né? E aí o meu primeiro ano foi um ano muito difícil, porque eu nunca tinha saído de casa, na época eu tinha 15 anos, mas no seminário tínhamos muitas atividades para fazer, né? E dentre as atividades, quem era do segundo e do terceiro ano do ensino médio, que lá eu comecei no ensino médio, os do segundo e do terceiro ano, eles exerciam alguns cargos de liderança, por exemplo, nas atividades diárias que tinha para fazer, oração da semana, alimentação, limpeza da casa, que era uma casa enorme, nós estávamos em 70 pessoas lá, assim, um pouco mais de 70 pessoas, e aí, quem era do segundo e terceiro ano eram os coordenadores das equipes, então eu exercia esse cargo de liderança como coordenador, e eu, no primeiro ano, então quem era do primeiro ano, ele só ia fazer a composição das equipes, então era coordenado, não exercia liderança, a maioria não, porque era um ano de ganhar experiência. Então o primeiro ano foi difícil, mas até que passou e foi tranquilo. O que aconteceu no segundo ano? Eu cheguei no seminário de volta das férias, e eu olhei no quadro mural e eu era o responsável da oração da semana. Então, o que o responsável da oração da semana tinha que fazer? Nas orações, principalmente na oração da manhã, quando a gente começava o dia, se lia o Evangelho e se fazia uma reflexão do Evangelho. Ou seja, tinha que fazer uma breve apresentação do que tinha entendido e levar os colegas, né, o público ali, a fazer uma reflexão sobre o Evangelho. O que aconteceu comigo quando eu enxerguei o meu nome lá no quadro mural? Eu
fiquei completamente pirado, porque eu me conhecia, eu sabia da minha dificuldade, eu tinha muito medo, muita timidez, eu era extremamente tímido. E aí eu comecei a pedir ajuda, porque no dia seguinte nós já tínhamos a oração da manhã e eu precisava fazer essa reflexão, esse pequeno discurso. Eu poderia falar o que eu quisesse sobre o evangelho do dia. Uns 5 minutos já estava ótimo, mas eu comecei a ficar muito nervoso, extremamente nervoso, e aí pedi ajuda para um colega que era do 3º ano, que eu olhava e admirava. Ele falava bem em público, ele tinha uma boa desenvoltura, o André. E aí disse: André, eu preciso de umas dicas aqui. Aí ele me disse: olha, Edivaldo, para ler em público, você lendo umas 10 vezes o texto, você vai ler bem. E aí, para você falar, para você se expor, escreve o texto, e você lê muitas vezes, e você vai chegar lá na frente e você tem todas as informações na cabeça. Beleza, foi o que eu fiz. Fui para o meu quarto e comecei a ler aquele texto do Evangelho, né, que eu ia ler de manhã, e li muitas vezes, e comecei a pensar o que eu iria falar no dia seguinte e escrever. Aí chamei os outros 2, que eram da minha equipe, né, distribuí as tarefas, o que cada um ia fazer. Na verdade, distribuir a tarefa, nem era eu que ia ler o Evangelho, né, ia ser um outro colega, que também se chamava André, que era do 1º ano, era o 1º ano dele. Distribuí ali as tarefas e fiquei concentrado no meu discurso, que eu iria falar no dia seguinte. E fiz aí esse discurso e comecei a ler. Deu umas 2 páginas. Comecei a ler e decorar aquele discurso. Veio 10 horas da noite, 10 horas tinha que desligar as luzes, não podia continuar. E eu continuei com um abajur, com uma luminária de cabeceira, lendo aquele texto até decorar. Aquela noite foi a noite mais longa da minha vida até aquele momento, porque eu sonhei com aquilo, sonhei que estava apresentando, fiquei acordado praticamente a noite toda, de tanta preocupação. Acordei de manhã, mais cedo, fiz a minha higiene pessoal, desci para a capela, e enquanto os colegas iam entrando, nós éramos em 64 colegas, mais os padres, as freiras, os benfeitores, dava umas 70 e poucas pessoas, 80 pessoas. E aí, enquanto as pessoas iam entrando na capela, eu ia ficando mais nervoso. A minha barriga chegava a doer, eu estava suando, as mãos estavam suando frio, eu estava muito nervoso, porque afinal era o meu primeiro discurso e não tinha como fugir dali, porque eu ia ter que mostrar, eu era do 2º ano, eu era o líder da equipe, daquela equipe da oração que eu tinha que apresentar. Enfim, o pessoal chegou, o meu colega levantou, o André, fez o sinal da cruz e leu o Evangelho. Foi o que ele fez, que também estava tímido, era o 1º ano e tal. Então, pediu para que todo mundo sentasse. E eu levantei para fazer a reflexão. E eu lembro até hoje a primeira frase que eu disse. Eu disse, todo mundo sentou e eu disse: bom pessoal, como nós vimos no Evangelho. E aí, gente, deu o famoso branco mental. Já aconteceu com algum de vocês? Esqueci tudo o resto. Aí, no impulso, eu iniciei novamente o discurso. Bom pessoal, como nós vimos no Evangelho, e a próxima sequência de palavras não veio. De tão nervoso que eu estava. Por isso eu disse para vocês que eu lembro até hoje a primeira frase, porque foi a única que eu consegui falar. E aí, esse meu colega que eu tinha pedido ajuda no dia anterior, o André, ele levantou e fez um discurso, uma reflexão de uns 10 minutos aproximadamente, sem nem ao menos ter se preparado. E eu passei muito mal e passei vergonha, porque alguns colegas inclusive me apelidaram de o grande orador, Abraham Lincoln, e eu recebi alguns apelidos por aí. E esse dia eu conto para vocês essa história dentro do assunto de hoje para dizer que esse dia mudou completamente a minha vida, completamente. Hoje eu trabalho diretamente com o público, eu trabalhei como funcionário de uma empresa apenas 1 ano e 8 meses no setor administrativo, né, como auxiliar administrativo. Depois disso eu nunca mais trabalhei
de empregado dentro de um escritório, por exemplo, eu sempre trabalhei com pessoas, eu sempre trabalhei com público, com vendas, como liderança, com as minhas empresas, mas sempre nas empresas, nos meus negócios, sempre foi na área comercial, na área de relacionamento com o cliente e depois com as palestras, então, diretamente, né, ministrando cursos e palestras, que eu venho desenvolvendo essa atividade há mais de 12 anos aí e até hoje, então, estou dentro dessa área. E tudo isso se deve àquela experiência traumatizante naquela época, que foi o meu quase desmaio lá na frente, porque quando comecei a falar, começou a ficar escuro, eu não consegui mais sair dali, precisei sentar, porque eu estava literalmente desmaiando, eu estava passando mal, e aquele dia eu fiquei tão envergonhado, aquilo me doeu tanto, que eu decidi que eu nunca mais iria passar por aquela situação. E foi uma decisão tão forte, tão poderosa, que eu nunca mais passei por aquela situação. Só que quando eu fui analisar as possibilidades para nunca mais passar por aquela situação, logo em seguida, eu percebi que eu tinha duas alternativas, apenas duas alternativas que eu estava enxergando naquele momento. Uma delas, para nunca mais passar por aquela situação, é nunca mais falar em público, isso mesmo. E a segunda alternativa era enfrentar os medos, enfrentar essa timidez e desenvolver as minhas habilidades. E eu decidi que eu iria enfrentar o meu medo. Eu sabia que se eu quisesse crescer, se eu quisesse me tornar um palestrante, como era o meu sonho da época, eu precisava desenvolver as minhas habilidades de comunicação. Não tinha outra alternativa. E graças a Deus, vocês estão percebendo, eu tomei a segunda decisão, a decisão ali da segunda alternativa, né? Que é enfrentar esses medos e a timidez. E aí eu fui buscar informações. Então agora, o que eu preciso fazer para enfrentar esses medos? E uma das dicas, que foi uma freira que me disse, a irmã Rosália, ela me disse: Edivaldo, para você desenvolver melhor o teu vocabulário, para você entender melhor as coisas, você precisa ler mais. Eu lembro que eu fui num evento depois de um tempo e ela sempre me observava e me chamava a atenção. E eu fui ler um texto e eu tinha uma dificuldade com R e eu li a palavra burro, eu li burro. E aí ela chegou no final, que eu terminei a leitura, me chamou de um lado e ela disse: burro é você. O personagem do texto é burro, com 2 R's. Lembro até hoje disso, então ela me chamava muita atenção e ela me incentivava a leitura. E mais uma vez ela disse: Edivaldo, leia mais, leia mais, leia mais. E até ali eu não compreendia muito isso. Eu lembro que até o terceiro ano, ali, o segundo e o terceiro ano, eu li muito pouco. No colégio eu sempre fui, até depois da 6ª série, eu conto um episódio aqui, não vou repetir todo, mas você vai ter a oportunidade de conhecer. Mas até a 6ª série eu era um excelente aluno, depois tive uma mudança drástica na minha vida ali, então eu tive muitas dificuldades e a partir dali nunca mais consegui passar de ano sem ser reprovado. Sempre reprovei todos os anos e no ensino médio também. Todos os anos reprovei, que eu digo não, eu fiquei de recuperação, né? Tinha que ficar fazendo aquelas provas extras. E aí, segundo e terceiro ano também no colégio é sempre a mesma coisa, porque eu nunca lia. Por exemplo, literatura, que nós tínhamos uma disciplina de literatura, eu nunca li um livro. Eu sempre copiava o resumo de um colega, depois que o colega lia e fazia o resumo, eu pedia o resumo. Eu lembro que uma vez valia a nota do bimestre. Começamos a fazer ali a atividade no segundo ano e a professora disse: bom, hoje a nota do bimestre é a apresentação de vocês do livro. Já tinha falado anteriormente, mas eu sempre nunca ia lendo, ia deixando por último. E aí começamos numa roda, ela ia começar, eu sentei mais ou menos no meio, porque eu pensei, vai que ela começa para um lado dela, eu não posso estar daquele lado, eu tenho que estar do outro. Então, se ela começa pelo outro, eu também não posso estar daquele. Então, eu sentei no meio daquela fila e quando começou a leitura, eu vi que começou por um lado, eu consegui um espacinho e fui lá do outro, para ser um dos últimos. E aí, um dos meus colegas leu o mesmo livro que eu tinha que ler, que era Fogo Morto, lembro até hoje.
E aí ele fez a apresentação dele, tirou 9. E eu já estava desenvolvendo as minhas habilidades, eu já estava me esforçando, eu já estava me esforçando para falar em público. E aí eu peguei e mandei um bilhete para ele. Rodrigo, me manda o teu resumo. Aí ele me respondeu de volta, jamais, se ferre, porque você não leu. E aí eu fui insistindo para ele, quando estava faltando uma pessoa para apresentar, o meu colega do lado, ele me mandou dobradinho o resumo dele. E eu li, enquanto meu colega apresentava o resumo dele, eu li e apresentei, mudei um pouquinho as palavras, apresentei e tirei 9,5. Lembro até hoje, aí aquele dia eu percebi que eu estava melhorando a minha habilidade de falar. E aquele dia foi um start. Aquele dia eu disse, tem sentido, tem fundamento. Se eu quero, realmente, se eu já estou mudando, se eu já tirei uma nota boa, tirei uma nota melhor do que o meu amigo, meu colega, que leu o livro. E o Rodrigo Moraes, ele vai lembrar dessa história. Então, tirei uma nota boa, percebi que eu estava melhorando as minhas habilidades de falar em público, então decidi que eu iria estudar. E comecei a ler. Como eu gostava muito, li um livro do Lauro Trevisan chamado O Poder Infinito da Sua Mente. Lembro até hoje, foi meu primeiro livro que eu li. E esse livro me transformou, me deu tanta vontade de eu continuar lendo, que foi incrível. E não deu 6 meses, eu comecei a perceber uma diferença tremenda em mim mesmo. Eu comecei a perceber que quando eu estava com as pessoas, quando alguém puxava um assunto, eu tinha assunto para falar. Eu estava por dentro porque eu estava lendo, então eu tinha lido uma história, eu tinha lido uma informação, tinha conteúdo para falar. Eu disse, não é que a leitura é incrível? E aí continuei lendo. Cheguei a ler um livro, eu lembro que recebi a dica de ler O Alquimista, do Paulo Coelho. Fui num evento lá em Balneário Camboriú, Foz do Iguaçu, e veio uma palestrante de fora do Brasil, na época, e ela disse 2 livros que eu sugiro para vocês lerem, e um deles o autor é brasileiro. O primeiro livro, o melhor de todos que eu já li na minha vida, sobre negócios, ela falava. A Bíblia. O segundo livro mais importante que eu li na minha vida sobre negócios, O Alquimista, de Paulo Coelho. E aí também saí de lá, peguei aquele livro, comecei às 4 da tarde, eu lembro bem, comecei às 4 da tarde, quando era 4 da manhã, eu terminei de ler o livro, sem parar, 4 da tarde, 4 horas da manhã eu terminei de ler o livro, de tanto que eu comecei a ler e perceber o quanto que aquilo melhorava. Gente, transformou completamente a minha vida, a leitura, porque eu me tornei um autodidata, eu comecei a estudar muito, ler muito, e quando eu comecei a ensinar as pessoas o que eu tinha lido, quando eu comecei a transmitir para as pessoas o que eu tinha lido, transformou ainda mais a minha vida, completamente. Por isso, hoje, quando eu pensei de trazer para vocês uma dica que transforme completamente a vida de vocês, se vocês colocarem em prática, então me veio à mente a dica da leitura. Leia mais, que a leitura vai te transformar. Se você já lê, parabéns, ótimo, mas leia mais. E não se preocupe tanto em ler tantos livros diferentes, porque uma vez eu ouvi uma frase que se você tiver um bom livro, é preferível que você leia 12 vezes o mesmo livro e coloque em prática os seus ensinamentos, se ele for um bom livro, do que você ler 12 livros diferentes e não colocar em prática. Então, aqui o que eu quero dizer para você é que não é somente a leitura, mas é a leitura e a prática disso. Sempre que eu leio, eu pego do livro no final. Até hoje eu tenho o hábito de fazer isso. Quando eu pego um livro para ler, eu pego o meu caderno, eu tenho um caderno só para leitura,
e anoto o título do livro, o autor, e eu faço um resumo desse livro. Quem me acompanhou aqui no estudo do livro Segredos da Mente Milionária viu que eu tenho um caderno com o resumo. Então é aquele caderno, eu faço já esse resumo. Quando eu quiser uma informação, eu vou lá buscar, já tenho no meu resumo. E outra, quando eu faço esse resumo, eu estou fortalecendo o entendimento. Então é poderosíssimo isso. Então tenha um caderno, faça as atividades. Quando termino a leitura do livro, eu me pergunto: Edivaldo, de tudo que você aprendeu nesse livro, o que você vai escolher para colocar em prática e fazer acontecer, ter resultados? E aí eu decido uma ação, crio uma ação ali para colocar em prática aquelas informações. E o resultado é tremendo. Então é a dica de hoje: leia mais. Se você quer transformar a sua vida, leia. E eu separei aqui 5 benefícios da leitura que eu queria compartilhar com vocês rapidamente, que aconteceu comigo e sem sombra de dúvidas vai acontecer contigo também, ou já aconteceu, você que tem o hábito de ler. A maioria das pessoas que estão na live eu não conheço, que eu estou percebendo aqui, mas esses 5 benefícios você vai perceber. Primeiro, aumenta o foco e a concentração, sem sombra de dúvidas. Eu tinha uma dificuldade tremenda. Quando eu comecei a ler, eu tinha que me isolar, ir para um local completamente silencioso. Se tivesse qualquer barulhinho no ambiente, eu não conseguia ler, eu tinha que começar tudo de novo, eu não conseguia compreender o texto. Gente, isso aí eu já tinha quanto? Já tinha 17 anos, 16 anos, 16 para 17 anos. Não, 17 anos, já tinha 17 anos. Então assim, eu não conseguia ler, não conseguia entender, talvez era por isso até que eu não lia mais. E o que eu percebi? Quanto mais eu fui lendo, mais o meu foco foi aumentando, mais a minha concentração foi aumentando. Hoje, eu leio em qualquer lugar. Eu leio em rodoviária, leio em aeroporto, leio no ambiente de trabalho. Se eu pegar o livro para ler, se eu pegar um texto para ler, pode estar caindo o mundo ao redor que eu consigo me concentrar. Então, foi um dos benefícios incríveis aqui da leitura na minha vida, que foi a concentração. Melhorei tremendamente o foco e a concentração. O segundo benefício aqui que eu separei para vocês é a questão que a leitura me desenvolveu uma opinião própria. Eu era aquela pessoa que acreditava que eu ia no que os outros falavam. Se eu tinha um amigo que falava uma coisa, eu ia naquela onda. Se eu tinha outro que falava outra, eu ia para aquele lado. Se alguém que eu admirasse falasse qualquer coisa, eu ia para aquele lado. Se alguém que eu gostasse falasse outra coisa que era completamente diferente, eu ia para aquele lado. Parecia tipo a Maria vai com as outras, né? Uma marionete. Por cá, puxava para cá, ia para cá. Puxava para lá, ia para lá. A leitura me ajudou a ter um pensamento mais crítico. Ajudou eu a desenvolver a minha opinião própria. Com o passar do tempo, você vai percebendo, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, você vai percebendo que o conhecimento das pessoas que não lê é um conhecimento mais raso. É sempre aquela mesma conversa, é sempre daquele jeito, aquelas opiniões é sempre daquele jeito. E normalmente a pessoa, quando é confrontada, a pessoa que não lê, que não estuda, a pessoa que é confrontada, ela começa a gritar. Eu não sei se você já percebeu isso, eu já percebi muito isso, percebo isso, porque ela não tem argumento, aí ela levanta o tom de voz. E esse é um dos maiores problemas hoje na questão dos relacionamentos, das brigas. Muitas pessoas se pegam no tapa porque não consegue vencer a conversa, não consegue vencer a briga com o diálogo. Aí não tem argumento, grita, estapeia e parte para o soco, para a agressão. Então eu aprendi a ter um pensamento mais crítico, a desenvolver uma opinião própria. Se alguém bater de frente comigo, eu aprendi com os estudos, com a leitura, com o desenvolvimento pessoal de que o que eu estou falando, se você não concordar, é o teu direito, e você tem o direito de não concordar, mas também isso não significa que eu vá mudar de opinião. Eu posso continuar com a minha opinião, ela é apenas a minha opinião,
é apenas a forma que eu vejo, que eu percebo aquela situação. Então você tem o direito de não concordar. Você só não tem o direito de não me respeitar. Agora, tem o direito total de não concordar com o que eu estou falando. Então aqui eu desenvolvi um pensamento crítico muito interessante, desenvolvi opinião própria bem interessante e queria compartilhar isso com vocês. O terceiro benefício da leitura é que é um dos melhores exercícios para o cérebro. Então ele exercita o cérebro. Ele realiza aqui uma grande quantidade de sinapses, né? Que são o que as sinapses? São as conexões nervosas. Então, enquanto você está lendo, o cérebro está trabalhando, está fazendo comparações, você está viajando, literalmente. Então, surgem diversas conexões e isso é um exercício para o cérebro, é como se você estivesse fazendo ginástica cerebral. Então, é o terceiro benefício. O outro benefício, o quarto benefício aqui, não é em ordem de importância, tá? É só em ordem para explicar para vocês. Então, o quarto benefício é que ele estimula a criatividade. Por que estimula a criatividade? Porque enquanto você está lendo, você vai criando, o seu cérebro vai criando as cenas, vai criando as imagens, as cores, os sons, se tiver sons. E isso, gente, vai estimulando a sua criatividade. Então, a pessoa que lê é uma pessoa mais criativa. A pessoa que lê, ela se sai normalmente melhor no ambiente de trabalho, nos relacionamentos interpessoais. A pessoa que lê, o homem que lê, por exemplo, ele vai se sair melhor no relacionamento com as mulheres, a mulher que lê da mesma forma, né, com os homens, mas a leitura contribui muito para isso. Além do mais, a leitura, um livro bom, você viaja completamente, é uma experiência legal. Você precisa gostar disso e você precisa mergulhar nessa ideia. E o quinto benefício aqui da leitura é que aprimora tremendamente o vocabulário e a escrita. Tremendamente. Tem dificuldade de falar? Leia e você vai perceber o quanto que o vocabulário melhora. Tem dificuldade de escrever, da escrita? Leia e você vai ver vai perceber o quanto que vai melhorar a sua escrita. Aquela ideia que eu falei no início, eu tinha medo, inclusive, de entrar no elevador, se era um elevador que eu ia para vários andares, eu não me sentia bem, porque se eu me encontrasse com alguém, eu ia baixar a cabeça, ia ficar aquele silêncio profundo ali, e eu não me sentia bem. E o meu medo era que a pessoa puxasse conversa comigo. Eu dava tudo para que ninguém puxasse conversa comigo. Na época que eu andava muito de ônibus, se eu fosse fazer uma viagem de ônibus, eu rezava para que a pessoa que estivesse ao meu lado não puxasse conversa. Na época que não tinha os assentos reservados, né, marcados no bilhete, que você entrava e escolhia o lugar, eu já ia olhando para ver se tinha alguma pessoa que estava em silêncio ou que aparentemente era tímida, e aí eu sentava do lado, de tanto medo que tinha de que alguém puxasse conversa comigo. E olha só aqui o quanto que isso nos prejudica, né? O quanto que a gente deixa de aprender, de conhecer pessoas novas, o quanto que a gente deixa de crescer pessoalmente, profissionalmente. Então, você vai perceber. Não importa a idade, gente, não importa se você está aqui, você tem 18 ou se você tem 15, né? A maioria é maior de idade aqui, né? Mas não importa se você tem 18, se você tem 30, se tem 50, tem 60 anos. Comece a ler mais, se desafie agora no início de 2022. Se você quiser uma dica para transformar a sua vida nesse ano, se tivesse só uma dica para transformar a sua vida, Edivaldo, tu vai fazer um workshop dia 13 de janeiro
a transformação, e aqui você já está trazendo uma única dica para transformar a sua vida, mas vou te dizer, o workshop vai ser transformador, porque lá nós vamos trabalhar estratégias, lá vou trabalhar, vou te trazer mais ferramentas para você colocar em prática e ter resultado. Agora, se você sair daqui hoje e implantar essa dica da leitura, por mais que você já ouviu falar, por mais que você já leu e já sabe os benefícios, intensifique. Se você não tem o hábito, inicie. Algumas pessoas dizem, Edivaldo, mas me dá dor de cabeça, porque não tem o hábito. E talvez porque possa ter algum problema ocular, por exemplo, então vai fazer uma consulta, vai no oftalmologista, vai se continuar dor de cabeça. Outras pessoas que saem muitas lágrimas dos olhos, enfim, então você tem que buscar um profissional aí para fazer uma consulta, que pode ser alguma questão física, né? Agora, não consigo me concentrar, continua lendo. Não consigo entender o conteúdo, continua lendo, leia quantas vezes for necessário, e você vai se habituando a fazer isso, e você vai perceber o quanto que isso vai transformar a sua vida. É transformador literalmente, sem contar que você pode encontrar um lugarzinho. Olha, eu conheço pessoas, eu moro no meio do mato, né? Eu moro num sítio, numa chácara, então lá tem vários locais interessantíssimos para ler, mas você que mora na zona urbana, você pode sair para um parque, por exemplo, ir para baixo de uma árvore, no contato com a natureza. Tudo isso são estímulos que podem contribuir para que a leitura fique mais gostosa, mais prazerosa. Tem pessoas que têm um cantinho da leitura em casa, uma cadeira bem confortável, não tão confortável a ponto de te relaxar demais e você dormir, né? Não é esse o intuito. Mas uma cadeira confortável, bem iluminado. Prepare um cantinho da leitura, coloque umas plantas ali, porque a planta transmite uma energia, purifica o ar. Tem uma série de benefícios aí que as plantas trazem para a concentração, para o foco. Então, crie o seu ambiente da leitura, ou vá para um local interessante, vá para baixo de uma árvore, para algum local que te traz uma energia, que te traga uma tranquilidade, que te traz um bem-estar para ler. Então é a dica, gente, de hoje. E se você colocar em prática, certamente terá muito resultado, certamente, muito resultado. Pessoal, não prestei atenção nos comentários aqui, vi que a Edith colocou, parabéns, a leitura é tudo na vida de uma pessoa, ótimo, é isso mesmo, Edith. Então, essa é a dica de hoje. Já passei aqui 35 minutos, achei que ia falar 15 e já foi para 35 minutos. Tá bem, pessoal? Mande informações. Lembrando, hoje à noite é a live com Dan Williams, a minha entrevista com Dan Williams, o brasileiro que mora nos Estados Unidos. Ele vai estar compartilhando hoje a sua história, suas dificuldades, as estratégias que ele utilizou para crescer num local que ele não conhecia ninguém, e ele se tornou uma referência lá, virou empresário, se transformou em referência. Hoje ele desenvolve equipes de grandes empresas, não só nos Estados Unidos, mas recentemente ele voltou do México com uma equipe incrível aí de pessoas, de palestrantes renomados, inclusive, que eu sigo e admiro muito. E o Demo vai contar para nós hoje, na nossa live no Instagram, como ele fez e quais as dicas que ele vai dar para nós crescermos cada dia mais. Então eu te espero lá às 20 horas e 20 minutos, a entrevista com Dan Williams no nosso novo programa, na nossa nova live semanal, Como Eu Cheguei Lá. Então, hoje à noite com Dan Williams. Obrigado, pessoal! Bom dia, tenham todos o melhor dia da vida de vocês. E peço sempre, se você puder fazer um comentário aqui embaixo, coloca se você gostou, se você não gostou, coloca aqui se você gosta de ler, coloca se você decidiu a ler mais, ou se você não tem o hábito da leitura, se você decidiu ler, porque esses comentários são muito importantes para gerar relevância. Se você puder compartilhar a live, eu te agradeço muito, tem várias pessoas aí compartilhando todos os dias, fico feliz demais com isso. E um forte abraço para vocês, até amanhã, 7 horas no Café com Edivaldo Potulski. Um abração, até mais!